Olá, obrigado por conectar com Atitudes e Diálogos Ambientais. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, agora em formato podcast. Aqui conversaremos sobre meio ambiente e sustentabilidade. Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a função e a atividade de um técnico de melhoramento florestal. Poucas pessoas vão entender do que se trata esse cargo, essa função, de certa forma, mas eu já trabalhei como técnico de melhoramento, como técnico florestal. Posso te dar aqui algumas dicas. Sem citar nomes de empresas, que não é o nosso objetivo, exceto minha formação, formei na Universidade Federal de Viçosa, campus florestal, na CEDAF, e fui trabalhar em empresas aí ao longo do Brasil. E das minhas atividades se tratou de atividade florestal, de pesquisa florestal. E como que começa a atividade de um técnico de melhoramento? Um técnico de melhoramento, ele é entre aspas, um auxiliar no processo de melhoramento genético do eucalipto. As empresas precisam pesquisar, precisam fazer diversos testes, do seu material genético. E o técnico florestal é esse técnico de melhoramento, o técnico florestal é essa pessoa que vai a campo montar os experimentos, Antes disso, ele é um técnico, ele tem uma equipe que trabalha com ele, Então ele precisa de ter liderança, de ter organização, planejamento, checklist diários das áreas de plantio, entender de preparo de solo, até de viveiro florestal, do preparo das mudas. Eu vou começar do começo mesmo do que eu aprendi até hoje, que foi a parte de pesquisa. Tenho uma vivência aí na parte de pesquisa, desde laboratórios, desde a parte de campo de montagem de experimento e também nessa parte florestal. Quando a gente trabalha com pesquisa, talvez algum ouvinte vai estar aí, vai entender um pouco, que trabalha com pesquisa florestal, que não são muitos no Brasil, Acho que, tem poucos técnicos de pesquisa, porque eu acho que para cada empresa, para cada núcleo, digamos assim, cada unidade florestal tem um, de certa forma, então não tem muitos. Eu fui um desses. Então você precisa montar um experimento em campo. Vamos começar do começo. Eu gostaria de citar alguns colegas aqui de empresa. O Jair, que trabalha ainda na empresa florestal de São Paulo, um grande melhorista. A gente tem também o Medeiros, que trabalha no Maranhão, também nessa parte técnica, um grande melhorista também. Então, e começa assim a atividade. A gente planta uma floresta de eucalipto, de sementes, e as árvores, que a gente vai chamar de árvores matrizes, que são as árvores que tiver maior desenvolvimento, por exemplo, em altura, em fuste. Fuste é aquela parte do tronco, do tronco sem ser as flores, lógico, sem ser a raiz, aquela parte do fuste. A que tiver mais cilíndrica, que tiver mais alta, sem nós, porque os nós atrapalham lá no processo de celulose, então, se tiver menos nós, de um plantio de semente, que é como se fosse um pai e um filho, não é igual, não é idêntico, não são gêmeos. Então, de um plantio de semente, você seleciona essa árvore matriz, dentre todas as sementes, a que tiver maior condições, tiver mais alta, os atributos aí que eu acabei de citar, altura, menos galhos, menos casca, digamos assim, vai depender da espécie também. Essa você vai usar como matriz. Então, primeiro você plantou semente, demora aí talvez 20 anos, 15 anos, ou no mínimo um ciclo de plantio de eucalipto, 7 anos.
você selecionou essa matriz. Um plantio de semente totalmente desuniforme, cada semente com um certo desenvolvimento, você escolheu aquela matriz. Então, medir o DAP, né, diâmetro da altura do peito, é uma medida que você faz essa medida e você consegue saber o diâmetro dessa árvore, medir a altura, fazer diversas anotações dessa árvore, né, o tipo de casco, o tipo de folha, e aí você corta essa árvore, cerca de 20 centímetros da altura do solo. Você corta essa árvore e ela vai sair os brotos ao longo do tempo, né? Então você vai cortar essa árvore, vai fazer um desbaste em volta dessa árvore, né? Dessa matriz que você selecionou, que é a mais bonita, digamos assim, falando, mas a que tem esses atributos que eu disse, né? Fazer uma limpeza em volta, até para você marcar aquela matriz, né? Claro que hoje em dia deve ter outras tecnologias, né? Colocar uma placa, identificar essa matriz, e aí essa matriz você vai cortar. Você vai cortar em bisel. Bisel é um corte sem ser plano, ele é em um ângulo assim, de 45 graus, que é o corte em bisel. Olá, está gostando de ouvir esse episódio? E que tal vincular a sua marca a esse podcast? Estamos à sua disposição. Vai cortar em corte em bisel, até porque vai aumentar a superfície de brotos, né, dessa árvore e não vai deixar que acumule água nessa parte de cima dessa árvore, desse tronco, digamos assim. E você vai fazer clones dessa árvore que você selecionou como árvore matriz, né? E aí você vai colher esses brotos. Esses brotos vão para o viveiro, ao longo do tempo eles vão crescer, você vai fazer coletas, tem todo um processo de coleta, tem um dia certo para você fazer as coletas desses brotos, né? Tem que ser de tardezinha para dar tempo de chegar até o viveiro, e no viveiro a equipe de preparo de viveiro vão fazer vão preparar essas mudas e vão multiplicar essas mudas em muitas mudas, né? Então, essa muda aqui, esse clone que você fez do broto daquela matriz que você cortou a árvore, né? Eu nem disse, né? Quando você corta a árvore, você mede o tamanho dela direitinho, mede cada tronco dessa árvore, cerca de 1 metro, cada 1 metro. Você vai medir para você medir exatamente o volume dela. Você vai fazer a cubagem rigorosa dessa árvore matriz, né? Isso. Aí você levou para o viveiro os brotos, coletou, montou toda uma estratégia, uma logística de balde de água, de veículos, horário, identificação dessa matriz. É um serviço bem detalhado e poucas pessoas realmente que trabalham na área florestal que tem essa habilidade, que tem essa função e que sabe como funciona. Então você leva esses brotos para o viveiro, e lá a gente vai fazer as mudas, né, os clones dessa muda, e vai se multiplicar. Hoje em dia tem diversas técnicas de clonagem e de multiplicação, micropropagação dos brotos, e vão se tornar milhares de mudas, né, para você depois plantar esse teste. Então você tinha um plantio de sementes, você escolheu aquela árvore mais bonita, digamos assim, com os atributos de um melhoramento genético, como eu disse, cortou, mediu a árvore como um todo, fez a cubagem rigorosa chamada, você mede o volume exato dessa árvore, fez o corte de bisel, durante um tempo você vai adubar aquela árvore, vai podar em volta, vai fazer o coroamento, né? E essa árvore vai gerar os brotos, você coleta esse broto dentro de uma programação exata, leva para o viveiro, multiplica esse viveiro através dos processos de multiplicação de mudas de viveiro. Eu estou dizendo aqui porque são atividades que você nunca mais esquece, né? Você começa a trabalhar numa área dessa, por mais que você fique fora, você pode perder a tecnologia do que eu trabalhei há um tempo atrás. Hoje deve estar mais adiantado, mais inovado, produzindo mais mudas com menor tempo, uma muda com a melhor qualidade, menos gasto de água, talvez até menos trabalhador, de certa forma, né, que os trabalhadores tenham menos esforços, né,
de ergonomia, de força e tudo mais. Mas enfim, então esse trabalho é muito prazeroso, a gente não esquece esse trabalho. Enfim, você produziu essas mudas. Então, plantio de sementes, coleta, propagação das mudas e você leva para um experimento. Nesse experimento você faz um teste clonal, porque você já tem os clones, você vai fazer um teste, um experimento clonal. E nesse experimento aí tem diversas possibilidades de você fazer um experimento. Por exemplo, não sou um melhorista, né, do laboratório e tudo, mas a parte de campo, você tem que plantar em alguns solos diferentes, dependendo da sua região de abrangência da sua empresa. Você tem que plantar em solos representativos, 2, 3, 4 tipos de solos diferentes, né? Esse experimento ele tem que ter aquele arranjo estatístico, né? Plantei 5 clones de uma espécie aqui, 5 em outro, como é que eu poderia dizer, em outra repetição, né? Você vai ter, por exemplo, as parcelas que a gente chama, né? Repetido estatisticamente em 6 blocos, por exemplo. A pessoa lembra dos nomes, né? Os blocos, bloco 1, 2, 3 e assim por diante, de forma que essa muda dessa repetição de 4 ou 6 clones exatamente, porque você planta diversos clones, né, para fazer esse teste, que ele venha, que ele esteja ou que ele se desenvolva numa área representativa desse solo, desse experimento. Então, um momento esse clone vai estar numa área, outro momento ele vai estar numa posição diferente do solo, que é o bloco, é a questão da estatística, né? Então, de repente ele pode estar numa mancha de solo que pegue mais adubo, mas sol não, porque geralmente é plantado numa área, né, sem outras espécies, por exemplo. Mas pegue um pouquinho mais de adubo, tem um pouquinho mais de caída de água, então ele tem que se repetir em diversos espaços geográficos, digamos assim, dentro de um experimento. Então, esse experimento em que esse clone, são vários clones, mas em que esse clone ele é plantado em diversos espaços desse local desse experimento, ele vai ser repetido em outro tipo de solo, um solo mais arenoso, mais argiloso, por exemplo, uma região que chove menos, depois ele planta uma região que chove mais, de repente numa área com maior declividade. Você testa esse seu material genético em diversos espaços, diversas possibilidades, digamos assim, para que esse clone você não falhe na hora de montar esse seu melhoramento, desse seu material genético, esse clone. Então, de repente, um clone, né, ele vai estar melhor que o outro, porque ele esteve em condições melhores, digamos assim, de solo, né, e de condição de clima, de chuva, de temperatura, de déficit hídrico e tudo mais. Então, você repete todos os clones que você for testar, 10, 20, 30, nas mesmas condições, né? E aquele clone que melhor se desenvolver é o clone escolhido. Mas a gente falou do plantio de semente, falamos do plantio do teste clonal, dos experimentos, né? Em várias regiões, digamos assim, solos diferentes, temperatura diferente, umidade relativa diferente, né? Chuvas diferentes, para que ele realmente sobressaia em todos os momentos. E depois desse clone que sair, 2, 3 clones que saírem daquela área, só um minutinho aqui, 1 minuto só. Voltando aqui, esse clone que você saiu, esses clones, você faz um teste piloto chamado. Então, você plantou ele em 6 repetições, por exemplo. Agora você vai plantar, por exemplo, 30 clones, 20 clones. Vai depender da sua modelagem estatística para você plantar esse material. Então, ele vai ter uma população maior. Uma coisa é ele estar ali, tipo, 6 plantas, né, plantados. E agora, outra coisa, ele está numa área de 30 plantas. Então, a competição é maior desse clone. E aí, você vai ser a parcela. Desses 30, mesma coisa. Se você estiver testando 5 clones,
essa parcela, digamos assim, de 30 árvores, que são os clones, vão ter que estar plantados nas mesmas condições dos outros. Então, você tem que fazer aquela delimitação do jeito que todos passem pelas mesmas condições de temperatura, de clima, de adubação, tipo de solos diferente, para aquele seu clone ele ser o clone potencial. Ainda não é um clone comercial, um clone potencial. E muito possível, né? Depois você começa a plantar esse clone. Desses clones que se saírem numa população maior, você vai levar ele um plantio um pouco maior, que é como se fosse um pré-comercial, né? Você planta alguns talhões, digamos assim, talhões, talvez as pessoas não entendam, né? Talões, imagina você tem um papel no chão e você faz diversos desenhos neles. A área florestal é assim, né? Você olhando de cima de um mapa, você olhando a terra, digamos assim, o seu plantio, a sua área de cima, você vai deixar a área de preservação permanente com certeza, a área de reserva legal com certeza, separada, né? As empresas florestais não vão plantar na beira do rio, né? Tem que ter a sua área de preservação permanente. Você vai dividir o seu terreno em talhões, então como se fosse quadrado ou margeando a APP, a área de preservação permanente, os seus talhões. Então, muitas das vezes não é quadradinho, né? Enfim, você plantou alguns talhões de eucalipto, né? Alguns lotes, digamos assim, para vocês entenderem, uma área de 1, 2, 3 hectares, com esse clone potencial. Esse é o clone potencial, que ele já saiu de um teste com uma população maior, com outros clones, ele sobressaiu, e você vai testar 1 ou 2 ou 3 em talhões maiores. Então, não é mais 30 plantas, talvez 30 mil plantas, né? 30 mil árvores. E aí sim, aí ali ele vai competir, você vai fazer todos os tratos culturais, né? Aplicar herbicida, fazer roçada, e vai começar a medir esse experimento. Na verdade, no experimento eu nem disse, né? No experimento lá, o teste clonal, você também mede. Você mede experimento durante todo o ano. A partir de um ano, você começa a medir a largura, digamos assim, que é o DAP, que é o diâmetro, a altura, avaliar a questão de sanidade, se tem doenças, se tem ataque de praga, se tem ferrugem, se tem outros tipos de vírus e bactérias nessa planta, digamos assim, doenças, né? Deficiência nutricional, uma série de avaliações que você faz. E depois, no plantio comercial, do mesmo jeito, né? Aí já tem em população maior, passando tratores ali, fazendo todos os tratos culturais, para no final, esse clone ser aprovado e ser plantado comercialmente. Então, é um desafio muito grande do melhoramento genético quando um clone chega a ser plantado comercialmente. Então, é um desafio. Eu lembro quando eu fiz uma entrevista numa empresa florestal para trabalhar no Amapá, uma das perguntas da entrevista, né, que talvez sirva de exemplo se alguém um dia passar por isso, né? Não foi planejado, mas as perguntas foi mais ou menos assim, né? Acho que a pessoa que estiver ouvindo esse podcast, ouvindo o vídeo no YouTube, eu vou falar o nome dele, que eu acho bem importante citar o nome, que é por parte positiva, né? Eduardo Campinhos, continua aí firme na área florestal, Maurício Penteado e Maurício Penteado. Então, eles me entrevistaram e fizeram uma pergunta: qual que é o seu maior desafio a curto e longo prazo? Então, para uma pessoa que trabalha com melhoramento a curto prazo, eu disse, eu preciso conhecer a área, trabalhar corretamente com a equipe, cumprindo horário, fazendo um trabalho de qualidade, e a longo prazo ter um clone selecionado pela equipe, ou seja, desde o teste de sementes até que ele venha a ser plantado comercialmente. E se ele lembra, eu acho que foi uma pergunta muito interessante,
Possivelmente foi a partir daí que eu consegui esse emprego e que está me dando possibilidade de estar no mercado de trabalho até hoje. Isso foi em 2012, virando para 2013. Depois eu efetivei na empresa em 2013. Então é isso. O grande desafio de quem é melhorista, quem é um técnico florestal, é você conseguir passar por esse ciclo. Tem boas pessoas na área florestal que trabalham com melhoramento, né, tanto nível técnico quanto nível superior, aí, os engenheiros florestais, como os técnicos florestais e de melhoramento, que é, como eu disse, o técnico de melhoramento, pesquisa florestal, são poucos no Brasil, porque tem alguns nas empresas que existe alguns, então são, por exemplo, o técnico da operação, então são aquela equipe única, então são poucos no Brasil. O conhecimento que você adquire fica para você e você se torna até uma questão de empregabilidade. Só um minutinho aí. Então, voltando ao assunto, depois de um barulho de uma moto aqui, e é isso, essas pessoas têm essa possibilidade, né? Ficam, como se diz aí, ícones do mercado, porque são cargos que você precisa trabalhar desde o começo. Então, o que eu estava dizendo era o seguinte: é muito gratificante com um profissional ele trabalhar desde a seleção da semente, plantio de semente, até que esse clone venha a ser plantado comercialmente no plantio comercial. Então ele vai passar você plantou a semente, 7 anos, em torno de mais 7 anos você vai estudar esse clone em plantios, testes clonais, possivelmente mais 7 anos esse plantio, 3, 4, 5 anos, mas se for um ciclo total 7 anos, em plantios, testes, experimentos maiores, né, parcelas, por exemplo, e depois num talhão. Então são 7, 14, 21, 28 anos. Então as pessoas aí em torno de 25 anos a 30 anos são pessoas que acompanharam um teste clonal no desenvolvimento de um clone. Então fica aqui meu vídeo aí, meu podcast, daqui para o YouTube, também para o podcast, sobre mais ou menos o tipo da atividade de um técnico de melhoramento, ou os desafios aí de um técnico de melhoramento, né? Isso além de toda a atividade do dia a dia, né, de acompanhar a questão da segurança, da saúde, da segurança, do trabalho, a liderança com a sua equipe, de fazer programações diárias, né? Geralmente você tem que fazer medições de experimentos, né, que são quase muito semelhantes ao inventário florestal. Então você precisa ter muito planejamento, né, com a sua equipe, de logística, de atividade, do dia a dia, de montar o experimento, na questão de levar as mudas para o campo, separação dos clones. Não é fácil, porque no teste clonal são muitos clones. Você precisa plantar corretamente no local, conforme a delimitação estatística que vem do engenheiro, do melhorista lá, que nos passa a função de montar experimento. Existem experimentos de adubação, então é um trabalho bem gratificante, ao qual eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado durante algum tempo nessa função. Hoje não trabalho mais nessa função, guardei comigo esse conhecimento e aqui estou compartilhando no vídeo, no YouTube e no podcast. Espero que você goste, espero que seja útil para você, que é um jovem profissional que está estudando o técnico florestal, de repente nunca ouviu falar sobre a função, ou sobre o desenvolvimento, ou sobre a atividade, o dia a dia, os objetivos de um técnico de melhoramento, ou um técnico florestal que trabalhe com a pesquisa florestal, com a tecnologia florestal. Então, fica aqui o meu abraço, espero que você curte, espero que esse conhecimento seja muito útil para você no dia a dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo podcast.